Um rei assassinado por sua própria esposa. Um príncipe tendo de vingar a morte do seu pai e, ao cumprir a lei, desrespeitar a própria lei, derramando sangue familiar. A peça que dá origem à estrutura jurídica que nós encontramos em qualquer tribunal até os dias de hoje. Falamos de Oreste, a trilogia de Ésquilo, que objetiva este vídeo do nosso curso Pocket de Literatura Greco-Latina. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso dedicado a estudar essas obras que formam o conjunto da cultura greco-latina. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a única trilogia que sobreviveu das Dionisíacas atenienses do século V. Tema que nós discutimos no último vídeo do nosso curso Pocket. Essa trilogia se chama Orestia, ou a História de Orestes. Orestes é o filho de Agamemnon. Sim, o mesmo Agamemnon que dá origem ao primeiro canto e ao principal conflito da Ilíada de Homero. O rei de Argos, que foi a Troia, venceu a guerra e voltou para Argos com o seu navio abarrotado de riquezas e trazendo também Cassandra, a filha do rei de Príamo, que se torna sua presa de guerra. Chegando em casa, porém, a sua vitória dura pouco, uma vez que Agamemnon é assassinado pelo seu sobrinho, Egisto, que tomou a sua esposa Clitemnestra por amante. O casal, Clitemnestra e Egisto, matam Agamemnon e tomam o poder. Esse é um enredo que já havia sido cantado por Homero lá no canto 9 da Odisseia e que agora Ésquilo, o primeiro autor trágico que sobreviveu desse momento superior da tragédia ateniense, escolhe para constituir o seu principal drama. A trilogia ela é composta de 3 peças. A primeira delas, Agamemnon, que mostra a chegada de Agamemnon e a morte, tanto do rei de Argos como também da sua presa de guerra nas mãos de Clitemnestra. A segunda peça é Coéforas, ou As Portadoras de Libações. Uma peça que trata especialmente dos rituais fúnebres necessários para garantir o descanso dos mortos. Rituais que Agamemnon não recebeu, uma vez que a sua morte e também o seu enterro foram feitos às pressas para esconder o crime de Clitemnestra e Egisto. Coéforas apresenta o retorno do príncipe, neste caso Orestes, o nome que dá origem à trilogia como um todo. A lei grega dizia o seguinte: se você é um filho e o seu pai foi assassinado, é a sua responsabilidade vingar a morte do seu pai. E é com essa responsabilidade que Orestes volta para Argos a fim de encontrar os assassinos. Mas temos aí um problema. Ao cumprir a lei que diz que você deve vingar a morte do seu pai, Orestes se depara com uma outra lei que o proíbe de derramar sangue familiar. O que ele deve fazer, então, uma vez que a responsável pela morte do seu pai é a sua própria mãe, Clitemnestra, Orestes passa a peça inteira dialogando, debatendo, conversando com si próprio e também com outros personagens a respeito da importância ou da não importância deste ato. As Coéforas, a segunda parte de Orestes, termina com Orestes matando Clitemnestra e sendo acossado pelas fúrias, deusas, espíritos antigos e primitivos responsáveis pela vingança diante do derramamento do sangue familiar. A partir desse episódio de loucura, nós voltamos para a conclusão da trilogia em Eumênides, a peça que identifica o julgamento de Orestes. Se Orestes cumpriu a lei e descumpriu a lei, ele é inocente ou culpado? Esse problema jurídico, esse beco aparentemente sem saída, esse emparedamento do personagem trágico que nós vemos nessa primeira trilogia. Um emparedamento e um desafio que vai identificar os outros personagens trágicos que nós estudaremos no nosso curso Pocket. Em Eumênides, nós temos a constituição do primeiro tribunal, tendo Atena, a deusa que dá origem à cidade de Atenas, como juíza. Nós temos Orestes como o réu que vai ser julgado e vai ser inocentado ou culpado. Nós temos também as fúrias que funcionam ali como advogadas de acusação e Apolo, que funciona como um advogado de defesa. Essa estrutura do primeiro tribunal é o que vai dar origem ao tribunal ateniense e aos tribunais futuros, culminando até os nossos tribunais, que também compreendem e respeitam essa organização. Um juiz, um réu, um júri.
advogados de defesa, advogados de acusação. No caso da trilogia de Ésquilo, o júri é constituído pelos próprios cidadãos de Atenas. Entre as várias temáticas que nós podemos debater no caso da Orestia de Ésquilo está a substituição de um pensamento jurídico ou de uma estrutura jurídica calcada na participação dos deuses e na importância da religião para um Estado ou um tribunal laico, que depende menos da participação divina e mais da palavra final dos próprios cidadãos da cidade. Fica aqui uma dica, além da trilogia de Ésquilo, vocês também consultarem Contar a Lei de François Host, uma leitura fundamental no século XX para entender a intrínseca relação entre pensamento jurídico de um lado e produção e criação literária de outro. Em Contar a Lei, François Host detalha não apenas a Orestia de Ésquilo e Antígona, uma outra tragédia, neste caso de Sófocles, que também tem na dimensão jurídica a sua grande importância. Mas Host também detalha aqui o Pentateuco judaico e também outros autores que no decorrer do Ocidente, até chegar a Kafka, vão pensar a respeito da importância da lei e dos impactos de você cumprir ou descumprir uma determinada ordenação jurídica. No final de Orestia, nós temos Atena tendo de decidir se Orestes é culpado ou inocente. E isso porque o júri não foi capaz de encontrar uma solução para saber e definir se esse herói é culpado ou inocente. Então cabe a Atena, ou a Minerva, tomar o seu voto, tomar a sua decisão e, naquele caso, inocentar o próprio Orestes. É daí que vem a expressão voto de Minerva, quando o juiz, diante da impossibilidade de decisão do júri, toma a decisão com respeito ao pleito que está sendo julgado em um tribunal ou em uma corte de lei. No final de Eumênides, a terceira parte da trilogia, nós temos as fúrias, os espíritos da vingança, se transformando em Eumênides, espíritos de bênçãos, espíritos de proteção, espíritos que irão proteger justamente a definição dessa nova forma de lei na cidade de Atenas. A Orestia, enquanto trilogia, é uma das obras literárias mais fascinantes que nós podemos encontrar no mundo antigo. Ela não apenas faz uma ponte muito interessante com o pensamento de Homero, notem, a Orestia continua a história onde a Odisseia e também a Ilíada foram interrompidas. Mas ela também atualiza, renova, reinventa o drama homérico e também o mito dos antigos gregos, trazendo para a cena as grandes discussões a respeito de vingança, de justiça, a respeito de até que ponto você toma a justiça nas próprias mãos, como o próprio Orestes faz, ou então você busca o Estado como aquele que tomará a decisão com respeito a um crime que foi cometido. Além disso, Orestes, enquanto príncipe que volta para vingar a morte do pai, serve como um proto-modelo de personagens célebres que nós reconheceremos e reencontraremos posteriormente. Boa parte da estrutura de Hamlet, a grande tragédia de Shakespeare, deve muito à figura de Orestes e ao seu drama. O que fazer se você volta para casa e, diante do assassinato do seu pai, você descobre que a sua mãe talvez esteja envolvida nesse crime? Esse é o enredo da Orestia de Ésquilo e também parte do enredo de Hamlet de Shakespeare. Além disso, a Orestia registra uma grande reflexão feita pelos atenienses na metade do século V a respeito da constituição da sua própria cidade e a respeito da constituição das suas leis. Uma outra tragédia posterior, que é a tragédia de Sófocles, Antígona, vai também refletir a respeito disso. Nela, nós temos dois personagens, a Antígona, do título, a filha de Édipo, e Creonte, o novo rei de Tebas. Enquanto uma defende uma lei familiar, o outro defende uma lei estatal. No centro desse debate está diké, a palavra grega para justiça. Só que nos lábios de Antígona essa palavra tem um sentido, nos lábios de Creonte tem um outro sentido. Enquanto um personagem defende a justiça dos deuses, o outro defende a justiça do Estado. Qual dessas leis, qual dessas normativas é a mais importante? A Antígona, a tragédia de Sófocles, responde a essa e a outras perguntas. Na próxima semana, nós vamos continuar o nosso passeio pela tragédia grega, agora com Medéia de Eurípides, uma peça instigante não apenas pela reinvenção do mito que diz respeito ao grande herói grego Jasão e a sua relação algo conflituosa com a bruxa da Cólquida, Medéia,
mas também o que os atenienses estão vivendo naquele ano específico, 431 a.C., quando tem início a Guerra do Peloponeso, a guerra que condenará a própria cidade de Atenas à destruição futura. Nos vemos na próxima semana. Se vocês já foram vacinados, que bom, mas continuem tomando cuidado, de preferência fiquem em casa, se saírem, usem máscara. Cuidem de vocês e cuidem dos outros. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na próxima semana com mais histórias de literatura greco-latina.